Hoje a nossa conversa é sobre o que muda no seu imposto de renda já no ano que vem e sobre o que pode acontecer com as contas do país por causa disso. Eu sei, você já viu manchete, já viu político comemorando, já viu discussão no grupo da família com aquele primo que briga com todo mundo por causa de política, mas calma. Eu vou te explicar como se a gente estivesse fofocando sobre a vida alheia. No final, você vai saber exatamente em qual caixinha você está e por quê. Tem gente comemorando agora e gente fazendo conta pra ver se a conta fecha depois. Tá, vamos começar pelo básico, sem regra de suspense. A regra nova faz 3 movimentos ao mesmo tempo. Primeiro, dá um alívio real lá embaixo. Segundo, cria um mínimo anual para alta renda. Terceiro, mexe nas remessas de dividendos para o exterior de um jeito que é, no mínimo, questionável. Tudo isso embrulhado num pacote que passou naquele modo 31 de dezembro manda, aprova logo, a gente ajusta depois. Eu já chego no ajusta depois, porque esse é o pedaço que pode virar aquela novela que dura anos no Brasil. Mas antes, vamos matar a curiosidade do seu bolso. O que muda para você? Se a sua remuneração mensal fica até 5 mil reais, você para de pagar imposto de renda. Simples assim. Ah, então acabou, não vou ter mais nenhum desconto. Não, também não é assim. Não confunda as coisas. INSS, por exemplo, continua igual. Quem some da sua vida, inclusive já vai tarde, é o imposto de renda. Mas nossa, por que não fizeram isso antes? Porque a nossa tabela ficou defasada por anos, tipo aquele aluguel, sabe, que vai subindo, seu salário não acompanha. O peso foi vindo, a gente foi fingindo que não doía, o político foi fingindo que não estava percebendo. Então aqui é mais do que justiça. Demorou, mas chegou. Mas e se eu ganho entre 5.000 e 7.350? Bom, nesse caso você vai ter um desconto que vai diminuindo conforme você vai se aproximando desses tais 7.350. Essa faixa é tipo um escorregador de criança, sabe? Que no comecinho você escorrega bem, perto do fim você já quase não escorrega mais. Passou dos 7.350, nada muda para você. Não vai piorar, mas também não vai melhorar. Segue o jogo, vamos procurar outras raivas para passar, porque aqui no Brasil sempre tem raiva para passar. Até aqui, tudo muito simples. Agora eu vou te levar para o segundo movimento, que é o ponto que mais gera confusão, meme e opinião forte sem ler a lei. A quantidade de comentarista de rede social que me aparece com isso daqui. Mas vamos lá. O IRP-FM, parece nome de rádio do interior, né? Você está sintonizado no IRP-FM 104.7, a rádio do imposto mínimo. Brincadeiras à parte, ele é o seguinte. Se você recebe acima de 600 mil reais no ano, existe um piso anual de imposto. É como uma consumação mínima. Imagina um beach club. No fim do ano, o caixa confere quanto é que você consumiu e quanto você já pagou. Se você pagou acima do mínimo, beijo, tchau, nada muda. Se você pagou abaixo, você vai precisar complementar essa diferença até o mínimo. E é isso. Tá, mas quanto é que é esse mínimo? Aqui entra uma escadinha. Entre 600 mil e 1.200.000 por ano, a regra sobe progressivamente. Quanto mais perto de 1.200.000, mais perto dos 10%. Passou de 1.200.000 por ano, trava em 10%. Ah, e não me vem com esse, então é 10%, todo rico vai pagar 10%, porque não é isso. É 10% sobre a base do mínimo, depois de excluir o que a própria lei manda tirar dessa base. Eu já te digo o que sai, fica tranquilo. O que você precisa entender é o seguinte, se você tem uma renda alta, mas aquele mosaico de fontes, um pouquinho de salário, um pouquinho de rendimento isento, um ganho que saiu numa regra diferente, isso poderia te deixar com uma alíquota efetiva lá no chão. Agora vai existir um mínimo. Agora, se a sua vida já é de um CLT de alta renda e, portanto, você já paga a tabela progressiva o ano inteiro, provavelmente você está acima do mínimo, o resultado prático não vai mudar nada para você. O IRP-FM não é um monstro, ele vai ser tipo um segurança da porta, checando, e aí, tem consumação mínima? Tem. Se você já tem, você vai entrar sorrindo. Se você não tem, vai pagar a diferencinha. Que não é tão minha, né? Mas tudo bem. E o que fica fora dessa base do mínimo? Coisas que inventaram que ficam de fora. Eu queria ter algo mais técnico para falar, mas eu acho que a palavra inventaram é bem apropriada. Poupança, rendimentos incentivados como LCI, LCA, CRI, CRA, debêntures de infraestrutura e de investimento, rendimentos de fundos imobiliários e fiagro, quando cumpridas as condições legais, indenização por dano material ou moral e acidente de trabalho, com a ressalva de lucros cessantes, tá? Doações e herança, parte isenta da renda rural, títulos públicos ou privados que a lei diz que são isentos ou de alíquota zero, e uma regra de transição importante que vai dar uma confusão gigantesca no futuro. Lucros e dividendos relativos a resultados apurados até 2025, desde que a distribuição tenha sido aprovada até 31 de dezembro desse ano,
podendo pagar em 2026, 2027, 2028. É a plaquinha obras em andamento, mas essa parte está protegida. Protegida a gente tem ali algumas ressalvas, mas enfim. E se eu recebo de empresa, já paguei IRPJ, CSLL na PJ, vou pagar de novo na PF? Calma, dizem que tem um redutor. Um redutor que não vai servir para nada, mas tem, e a minha obrigação aqui é falar para vocês que tem. Aquelas situações de carga combinada que poderiam estourar o teto legal, passam por um ajuste que derruba o excedente. Spoiler alert, não vai derrubar nunca. Tá me acompanhando? Então vamos para o terceiro movimento, dividendos. Se dentro de um mês os seus dividendos somarem 50 mil reais, vem uma retenção de 10% na fonte. É isso mesmo. Bateu 50 mil no mês, retém 10% na sua saída. Tá, mas e se no ajuste anual eu tiver imposto menor? A diferença vai voltar na sua restituição do outro ano. É o governo ficando ali com o seu dinheiro por, às vezes, ali 18 meses, te devolvendo depois sem correção. Como é que chama essa coluna mesmo, né? É não passar a raiva sozinho. Eu acho muito inspirador. E para fechar o pacote da parte, quem paga o que e quando, remessa de lucros e dividendos para o exterior passam a ter 10% na fonte, com algumas exceções pontuais. Uma ideia completamente questionável, considerando que o risco de acabarmos inibindo o investimento no país é gigante. O que me preocupa nessa história toda? O método. O relator, senador Renan Calheiros, foi transparente. Aprovou na integralidade para garantir o benefício imediato e os pontos sensíveis serão aprimorados num próximo projeto. Eu entendo a política, ninguém quer ser o chato que atrasa a isenção de milhões de pessoas em janeiro por conta de uma vírgula. A cena é irresistível, aprova logo, a gente conserta depois. A metáfora da obra de final de ano é perfeita. Entrega logo a reforma da casa antes das festas de final de ano, a família entra, monta a árvore, posta foto e o mestre de obra chama no canto e fala assim, aqui, só evita tomar banho no box do quarto, segunda cedo a gente volta para consertar. O Brasil adora a placa liberado com pendências. E por que isso preocupa fiscalmente? Porque enquanto a festa está rolando, quem paga a luz, a água, a limpeza é o condomínio. Traduzindo, parte do alívio da base aparece como queda de imposto de renda retido na fonte, que é a receita dos estados e dos municípios. A compensação existe no discurso, mas precisa vir redonda, com cálculo, cronograma e fonte. Se vier torta, adivinha quem sente primeiro? O caixa da sua cidade. Sabe quando o síndico promete, depois a gente arrecada? Quando o rateio não está combinado direitinho, aí o elevador para, a portaria fica com horário reduzido, o jardim seca. A política é o salão de festas. As finanças são o boleto do condomínio. Ah, mas o objetivo é bom. Eu concordo. Corrigir a base defasada lá embaixo e estabelecer um piso para evitar alíquotas efetivas ridículas no topo faz sentido. A direção é defensável. O meu problema não é a direção. É o GPS, a rota que foi escolhida. Libera agora, ajusta depois. E isso no Brasil tem histórico. Vamos de flashback. 2011, desoneração da folha. Doce promessa, temporária, cirúrgica, pró-emprego. Só um pouquinho para impulsionar a economia. 14 anos depois, a gente tem um elefante sentado no meio do nosso orçamento. Veto vai, veto volta, medida provisória que some e reaparece, contencioso que não tem mais fim. Por quê? Porque a gente abriu uma exceção sem porta de saída clara. E vendemos a ilusão do depois a gente resolve. O depois chegou caro, litigioso e cheio de penduricalho. Você pode me dizer, mas agora vai ser diferente. O PL dos ajustes vem já. Ótimo, que venha. O que eu não posso, como contribuinte que lê orçamento e vive o Brasil, é ignorar o risco. Mas dá para saber hoje se a conta fecha? Então, com honestidade, não. E não porque falta boa vontade, mas porque a engenharia toda da norma ficou extremamente confusa. Enquanto os parafusos não estão ali no lugar, a gente está andando com o carro, com o capô só encostado, sabe? Funciona? Funciona! Mas qualquer buraco na rua levanta o capô e assusta quem é que está no volante. Deixa eu te dar 2 filtros aqui para você guardar e usar nas próximas semanas, quando as tabelas, os gráficos e as tretas chegarem. Primeira coisa, pergunte sempre, isso é efeito permanente ou temporário? Políticas temporárias viram vício caro quando o país esquece de desligar. Segunda coisa, quem compensa quem e quando? Se a resposta vier num futuro que depende de outro projeto, você liga o farol amarelo. E uma última que vale ouro aqui. Quando alguém te vender só os ganhos imediatos, peça para ver o mapa ali dos vazamentos. Toda obra tem vazamento. O que separa uma boa reforma de um pesadelo é a lista de pendências, o prazo e quem é que vai pagar a conta do conserto dessa história toda. Se eu pudesse resumir tudo isso numa imagem, seria essa. O país abriu o salão de festas do condomínio com desconto para todo mundo entrar já no ano novo, e eu entendo a alegria, não me entendam mal, mas o rateio da luz, da água, da limpeza ainda está no campo das promessas. E, por favor,
Não confunda meu tom crítico com torcida contra. Eu sou a favor de piso para quem, somando todas as torneirinhas da renda, ficava com a alíquota efetiva que dava vergonha. Eu só aprendi, vivendo de tributo, que o mal não está no remédio. Está na receita escrita na pressa, sem ali uma posologia clara, esperando que o farmacêutico vai improvisar ali um entendimento ali no balcão. Se você chegou até aqui, agora você entende o que muda no seu imposto de renda e por que eu fico de olho nessas contas do país. Se isso te ajudou, curte, compartilha, manda nos grupos, marca o amigo que adoram a prova logo e a gente vê depois. E lembra, toda segunda, 9h30 da manhã, tem coluna nova no Estadão. Eu sigo aqui para você não passar raiva sozinho e quem sabe para a gente cobrar juntos que a placa do liberado com pendências vire obra entregue do jeito que a gente merece.